Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e também, lá está, a transmissão também na Bola TV. Acabou a primeira ronda, exatamente, e já estamos a caminho, aliás, acabou a primeira ronda no mesmo dia que começou a segunda ronda. Basicamente porque pronto, a equipa dos Cavs e dos Pacers, como conseguiram arrumar um assunto rápido, digamos assim, fizeram com que começasse a ligarmos mais cedo aqui a segunda ronda. E no outro lado, por exemplo, no Oeste, tivemos até duas séries que tiveram a jogo 7. Para comentar isto tudo, vamos comentar que é muita coisa, lá está, estas 8 séries da primeira ronda que já encerraram e também já fazer uma espécie de antevisão rápida das 4 séries, lá está, daqui da segunda ronda dos playoffs, tanto do lado do Oeste como do lado do Oeste. Tem aqui o grande Rafael Rodon, não é? O regresso. Tudo bem, Rafael? Contigo? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Regresso todo porque na semana passada houve aqui o botão apagão que nos impossibilitou de estar aqui esta semana passada a comentar os playoffs. Acumula tudo para esta semana, que é um bocadinho. É muita coisa para falar. Exato. Que é normal, não é? Normalmente são tantas coisas que realmente é muita coisa, e até a nível de jogos também, porque houve dias que houve 4 jogos para ver e que metade via em direto e depois tentava ver no dia seguinte os outros 2 e entretanto já tinha outro dia a dar também os outros 3 jogos e ficava complicado. Isso para mim foi ótimo, porque eu aqui na minha vida pessoal tenho que passar mais umas noites acordadas e então tenho sempre companhia e fui vendo jogos possíveis. Tudo que pude fui vendo até não adormecer. Pronto. Muito bem. Vamos então arrancar, lá está, como digo, tem muita coisa. Primeiro vou começar, lá está, sem dar grande comentário em duas séries da primeira ronda, porque realmente foram duas séries que acabaram por 4-0, digamos assim, que foram os Cleveland Cavaliers ganharam 4-0 aos Miami Heat, que até tivemos o recorde, exato, estava a pensar, mas tivemos mesmo o recorde de maior diferencial de uma série, de diferencial de pontos, digamos assim, de uma série, 122 no total da série, lá está, em favor dos Cleveland Cavaliers, ganharam 4-0, foi a maior diferença. Nunca houve, lá está, uma série que acabasse com a nível de pontos, não é? Total de pontos, uma equipa tivesse uma diferença tão gigante. E foi o que aconteceu. E isso foi também graças ao jogo 4, o último jogo da série, em que os Cleveland Cavaliers ganharam por 55 pontos, estando assim, foi o quarto jogo com o maior diferencial de pontos na história da NBA, foi o quarto. Depois, o primeiro lugar, que está empatado, lá está, tem dois primeiros lugares, vamos dizer assim, tem 58, depois o terceiro lugar foi com 56, e aqui este jogo entre os Cavs e os Miami entraram em quarto lugar. E pronto, Miami a não dar quase... Uma série sem grandes histórias, Miami realmente a não dar. Um bocado de desilusão os Miami. O que nós tínhamos comentado aqui, que ia ser uma série que ia pôr à prova aos Cavs. Não pôs. Não pôs. Os Cavs foram demasiado bons, também foram, mas acho que os Heat. E depois o que se falou depois é o final de um ciclo com Pat Riley, que se calhar é a altura de irem por outro caminho. Mas esperava muito mais, eu até disse que ia ser uma série bem quentinha para os Cavs de preparação, mas não, foi um passeio. Mesmo a questão do treinador, que nisso damos a vantagem Miami, porque realmente no nosso parecer, não é? E não só no nosso, não é? O Eric Spoelstra era o melhor treinador do mundo, não é? Mas não dá, lá está, sem ovos, não dá para fazer omeletes. Exato. O plantel foi uma diferença enorme. Exato. O Cavs que passaram, não é? E também quem passou por 4-0 foi o Oklahoma City Thunder, 4-0 aos Memphis Grizzlies, mas neste caso, pronto, tirando o primeiro jogo, que até já comentámos isto, há 2 semanas atrás, comentámos que aquele primeiro jogo foi os Oklahoma City Thunder deram uma autêntica coça aos Memphis Grizzlies. Aliás, falei há pouco do tal jogo 4, foi 55 pontos de diferença, esse primeiro jogo dos Memphis Grizzlies contra os Oklahoma City Thunder, a equipa do Oklahoma ganhou por 51 pontos. Mas depois, até no jogo 3, os Memphis até estavam bem encaminhados, depois aconteceu aquela lesão do Ja Morant, em que parece que foi Ele já vinha lesionado do play-in, não é? Ele no play-in teve ali já uma lesão, no primeiro jogo, se não me engano. Torceu ali o pé. E depois, para além disso, também o Jalen Wells, o rookie, que também elogiámos aqui bastante aqui no podcast, e até na questão dos prémios, também temos ali como nos favoritos.
teve fora, tanto no jogo de play como nos playoffs, mas o jogo 3 tivemos aquele turning point, vamos dizer assim, a questão a lesão de Ja Morant, que fez com que o jogo Oklahoma City Thunder, depois do intervalo, dessa volta, e foi um rolo compressor autêntico. E já no jogo 4, em que não estava Ja Morant, por causa da tal lesão que ele sofreu, na tal queda, que ele sofreu no jogo 3, foi equilibrado, mas o jogo Oklahoma City Thunder acabou por ganhar o jogo. Num belo jogo, Scottie Pippen Jr., porque até, aliás, foi o melhor jogador, se calhar, desses dois últimos jogos que foram em Memphis. Lá está, também não há assim grande história. Oklahoma passa na fase seguinte. Quem passou também na fase seguinte foi os Boston Celtics, ganharam 4-1, mas foi um 4-1, Rafa, tirando o último jogo, jogo 5, não é? E, assim, se formos a ver até à primeira parte, sim. Até foi equilibrado, mas foi um 4-1 realmente um bocado suado para os Celtics, não é? Contra os Magic, não é? Foi suado e acho que foi uma réplica bastante boa dos Magic. Aliás, que tu não davas tanto como eu e o Bruno demos na altura, que achávamos que os Magic podiam fazer ali uma gracinha. Eu acho que faltou, depois foi ali aos Magic, como faltaram outras equipas que nos playoffs, já lá vamos também, menos na minha opinião, faltou alguém dos Magic que assumisse, como há do outro lado, um Brown, um Tatum principalmente, faltou ali aquela elevação de alguém que desse aquele outro patamar aos Magic. Mas foram jogos, apesar dos 4-1, foram jogos bastante renhidos, sempre divididos ali sempre ali muito perto, até a hora da decisão, sempre as equipas muito perto, e os Celtics e os Magic sempre ali lutarem taco a taco. Gostei de ver os jogos, apesar de ter caído sempre para Boston. Acho que foi uma boa série, apesar do 4-1. Se calhar um jogo 6 seria mais um prémio merecido para os Magic, mas não aconteceu. Yeah. Sim, os meus Magic, que é a minha equipa, para quem não sabe, pronto, também não tínhamos grandes expectativas, lá está, mas mesmo assim demos ali fizemos ali, fomos competitivos, apesar das ausências que tínhamos no nosso plantel, o Suggs e o Moritz Wagner, apesar também, não podemos esquecer que no lado dos Celtics, Tatum também falhou, não falhou a série toda, mas falhou ali, já não sei se ao certo foi um jogo ou dois, e o Jrue Holiday falhou os dois ou até três últimos jogos. Exato, o Tatum falhou o jogo 2 e depois o Jrue Holiday falhou 3, 4, 5, os restantes. Penso que o Tatum falhou um jogo que eles até ganharam. Não estou em erro. Sim, ganharam. Depois ele apareceu no jogo 3, exato, em que os Magic ganharam o jogo 3. Aí nesse jogo 3 não havia o Holiday. Aliás, o Holiday nem jogou sequer, e vamos ver agora, que é uma das dúvidas para esta próxima série. A próxima série que eles vão enfrentar os New York Knicks, os teus Knicks, não é? Que, falando em séries suadas, Rafael, também foi. E os Pistons, não deu-te a sensação que os Pistons podia ganhar isto e ganhar tipo no sentido revertido, ganhar 4-2, não é? Porque aconteceu muita coisa, é verdade, daquele lance muito polémico do Tim Hardaway, se é falta ou não, essas coisas todas, do Jrue Holiday, daquele crossover magnífico que depois marcou ali o triplo, não é? Basicamente um buzzer beater, é quase um buzzer beater, não é? O Brunson. O Jalen Brunson. Disseste Jrue Holiday. Desculpa. Mas é assim, Jalen Brunson a fazer aquele crossover magnífico ao Azar Thompson, que até portou-se bem da série toda contra o. Acho que foi o Azar Thompson, teve um crescimento grande na série. Teve um grande crescimento na série. Acho que teve ali um bocadinho tremido no primeiro jogo. Acho que até foi o primeiro ou o segundo que ele até faz fallout por faltas infantis, mas já tem um crescimento na série muito, muito grande. Mas sim, esta série foi bastante renhida. Esta acompanhei mais afincadamente os jogos, não é? Foi uma série bastante renhida. E acho que isto, eu quando disse aquela diferença dos Celtics para os Magic, de faltar um jogador que assumisse, eu acho que foi isto que fez a diferença nesta série. Foi o Jalen Brunson e os Knicks terem um jogador que no final, ele até ganhou o prémio de Mr. Clutch, Clutch Performer, fez a diferença mesmo. Assumiu no quarto período várias vezes o jogo e deu ali a vantagem aos Knicks nesse patamar. O Cade Cunningham falhou em alguns momentos, fez uma grande série. Acho que fez uma grande série o Cade. Acho que uma série de aprendizagem bastante grande para ele. Acho que foi ali a diferença. Então, o Brunson assumiu um jogador ao estilo Tatum, devido às diferenças, claro, mas acho que foi a diferença entre as duas equipas, porque foi uma série muito renhida, foi uma série muito física,
estás a falar do jogo 3, jogo 4, desculpa, era falta do Hart, era. Mas quem viu aquela série também viu que foram assinaladas imensas faltas, mas podiam ter sido assinaladas muito mais. Aquilo tomou proporções ridículas em termos de fisicalidade do que era ou não assinalado. Foi um bocadinho. Deixaram correr demasiado o físico, que havia ali coisas da fotografia a correrem de um lado e do outro, que havia coisas que não foram assinadas faltas, que é absolutamente ridículo não ter sido falta, de braços enganchados e tudo mais. E são coisas. Mas tornou uma série bastante emotiva para quem via. E os Pistons a voltarem às vitórias, incrivelmente continuam sem ganhar um jogo em casa nos playoffs, perderam uns 3 jogos em casa e vão para casa, mas acho que podem estar orgulhosos da prestação. Exato. E é usando aquela expressão, mas caíram de pé. Perderam em Sim, 6 jogos, sem dúvida. que até foi dentro da projeção de muita gente, incluindo a minha, que também estava a projetar em 6 jogos, porque realmente eu estava a ver, eles vão fazer uma espécie de gracinha, e aconteceu, não é? Ganharam a Madison Square Garden, não é? E aliás, nem foi uma vez, foram 2 vezes. Os Pistons ganharam os 2 jogos, os 2 jogos para a Madison Square Garden. Acho que isso é engraçado, porque os Knicks têm sempre dificuldade em terminar uma série em casa. E isso, se reparares mesmo no passado, perderam jogos em casa e foi nos jogos fora que acabaram por ganhar. Mesmo com os Sixers, se não me engano, ganharam mais jogos, foram por ganhar também jogos fora. É aquela coisa de jogar em Madison Square Garden, fazer aquele jogo em Nova York, fazer o jogo em Madison Square Garden, as equipas adversárias parece que se levam sempre, porque é jogar no MSG, que tudo o elan que fazem à volta da arena. E parece que há sempre ali jogadores que dão mais. Eu lembro-me da série mítica com os Hawks, em que os Knicks perdem com o Trae Young, que faz o Trae Young jogou muito mais em Nova York do que em Atlanta. É dar aquele. Sim. Houve aquele. Falta uma palavra, pronto, mas estás a perceber, dar aquele passo extra na exibição. Que é difícil para nós, porque o home court é importante e parece que nós perdemos sempre o home court. Atenção, estás com o Trae Young, mas o Cade e o Trae são jogadores até diferentes, não só pela sua. Sim. Não é tipo a nível de altura, peso, isso. Embora joguem a mesma posição, mas até o estilo de jogo é personalidade. Mais. Personalidade. Toda a gente se lembra, até foi bastante polémico na altura. E mesmo que o Halliburton, o ano passado, em Nova York, aquilo foi a subios e foi ali coisas de meia-noite e a falarem do Trae Young há alguns anos que ele estava a perder o cabelo e tudo mais. Foram ali vilões. O Cade não foi isso, porque o Cade não é esse tipo de personalidade também. Portanto, não puxou isso de Nova York. Como o Malik Beasley puxou, por exemplo. Que tem muito mais esse estilo. Portanto, não houve essa animosidade dos fãs de Nova York com o Cade, como houve dos Pistons para o Jalen Brunson. Muito bem. E já agora, aproveitando, já que falámos aqui dos Knicks e também falei há pouco dos Celtics, vamos já fazer uma espécie também de antevisão desta série. E Rafael, não sei se quer. É assim, eu gostei de uma coisa que eu vi nas redes sociais, que era, se isto fosse tipo, imagina um videojogo em que tu tirasses a cena do cansaço e não sei o quê, e tirasses a cena das substituições, que dá para fazer isto lá nos videojogos de basquetebol, não é? Bem, até podia ser engraçado, não é? No videojogo, lá está. Só aquele 5 dos New York Knicks, sem problema de cansaço e lesões, contra um 5 dos Celtics, que deduz, lá está, que seja Jrue Holiday, que esteja de volta, não é? Mais Derrick White, Tatum, Jaylen Brown e Porzingis, até podia ser uma coisa engraçada, não é? Podia ser uma série algo longa. O problema é que não é assim que funciona, não é? Não é como os videojogos, não é? Não dá para fazer essas coisas. Há o fator cansaço, que eu acho que os Knicks podem estar mais cansados porque tiveram uma série mais desgastante, não só pela questão de, tiveram mais um jogo, por exemplo, na série com os Celtics, mas acho que até os próprios jogos foram mais duros, a nível físico, e isso, os Pistons, com ali alguns jogadores a mostrar muita agressividade, lá está, eu falei há pouco até de um deles, o Azar Thompson também, o próprio Tobias Harris, que até se portou-se bem do lado dos Pistons, esteve ali bem a defender, claro que não é um especialista na defesa, mas tentou ali portar-se bem e de certo modo até conseguiu. É verdade que teve problema de faltas contra o Colin Towns, mas o que eu quero dizer é que realmente os Pistons
tiveram ali a pôr um bocado à prova o físico dos Knicks, e acho que os Knicks podem estar menos frescos que os Celtics para a segunda ronda. E depois é a questão de, lá está, estamos sempre a tocar, profundidade. Os Knicks é aquele 5 titular, depois vais ao banco, opá, é McBride, e rezar que o Cameron Payne, se vier, tem a mão quente. Tens o Mitchell Robinson, mas é rezar que pode não ter ali qualquer coisa, um problema físico, não é? E é isso, enquanto os Celtics é o Al Horford, é Sam Hauser, é Pritchard, ou seja, e soluções até, de certo modo, mais confiáveis e experientes, especialmente o Al Horford, então, meu Deus, tem uma experiência gigante. E para além disso, claro que mesmo tocar nos 5 titulares, claro que a nível de qualidade e de talento, os Celtics são melhores, e depois há a questão de, pronto, os Celtics são os ex-campeões, ou seja, realmente já sabem como é que chegaram lá, não é? Mas passo para ti, Rafael, também para saber a tua opinião sobre esta série que envolve a tua equipa. Acho que os Celtics são claramente os favoritos. Não há aqui nada, e sabemos, e é aqui unânime que os Celtics são os favoritos a irem à final da NBA, da parte do Oeste. Acho que os Knicks têm que ir buscar outro nível, e principalmente um jogador que tu tocaste, que é o Karl Anthony Towns, tem que ir buscar outro nível, que é para os Knicks terem uma hipótese de ganhar esta série. Acho que faltou o Karl Anthony Towns na primeira ronda com os Pistons. Ofuscou-se um bocadinho, ou deixou-se ofuscar um bocadinho, e tem que aparecer mais contra os Celtics, porque se há maneira de fazer dano aos Celtics, acho que é pelo Karl Anthony Towns, pelo jogo interior, pelo jogo exterior. Acho que tem que, porque Al Horford, muito bem, mas o Al Horford também já não é novo para andar ali com 48 minutos, não vai fazer 48 minutos porque não joga nos Knicks, não é? Mas pronto, estar ali, o Karl Anthony Towns e o próprio Porzingis não é aquele jogador que se vai pedir, ou um Cornet, há ali vantagem, pode haver vantagem nos Knicks nesse capítulo. É o Karl Anthony Towns que aparecer. É assim, olhando para os jogos da fase regular, não abona muito a favor dos Knicks. Mas também não abonava a favor dos Knicks contra os Pistons, que os Pistons foram melhores que os Knicks nos 4 jogos. Ganharam por 3-1 a série de fase regular. Portanto, acho que é preciso mais Knicks e mais consistentes para conseguir ganhar aos Celtics. Os Celtics, que é uma máquina, já falámos, muito bem oleada. E as lesões, apesar de estarem a haver mais lesões do lado dos Celtics. O Tatum falhou, o Drew Holiday falhou alguns jogos, o Porzingis, coitado, iam desfazendo a cara. Então vou ali alguns problemas físicos, mas acho que mesmo com problemas físicos há vantagem ali dos Celtics. Acho que não há. Apesar da depth dos Knicks, acho que é difícil nós conseguirmos passar ganhar 4 jogos assim aos Celtics, a não ser em jogo 7, que é vejo um jogo 7 ou um jogo 6 muito suado. Mas a única maneira do Celtics que eu vejo dos Knicks ganharem é em 7 jogos. Mas acho difícil na mesma. Acho difícil porque há muitas fragilidades nos Knicks, há alguma fragilidade ali nos Knicks também, que os Celtics conseguem. E os Celtics conseguem explorar as fragilidades de qualquer equipa, que aquilo está fantástico. Agora a questão que falaste da série mais renhida que os Knicks tiveram para além dos Celtics, em comparação com os Celtics, eu acho que nos playoffs tenho sempre a ideia que as equipas que despacham as suas séries mais rápido, por exemplo, fazem o 4-0, e não é o caso dos Celtics, mas fazem o 4-0 e apanham uma equipa com uma questão bem motivadas, tiveram uma série ali difícil e ganharam. Às vezes essa motivação extra e mais o tempo de descanso que houve da parte da outra equipa pode ser algo negativo. Já vi isso acontecer algumas vezes, ser difícil para a equipa que teve mais tempo parada. Mas não sei, acho que é mesmo muito difícil dos Knicks passarem os Celtics. Estou aqui a tentar buscar coisinhas para motivar a mim próprio para a série, mas acho difícil os Knicks conseguirem passar os Celtics. Sim, eu também concordo. Eu acho que até diria Celtics em 5. Eu acho que os Knicks para ir para 6 jogos era preciso que as coisas corressem muito bem, porque acho que os Celtics, que aliás nós vimos na época regular, os Celtics aliás ganharam os jogos todos de época regular. Sim, 4-0, sim. E porque também lá está, conseguiram explorar. Conseguiram Foram amassos.
e não só, conseguiram explorar a principal fragilidade dos Knicks, que é a questão, lá está, do pick and roll com o Brunson e o Karl Anthony Towns, no aspecto obviamente defensivo, não é? Enfim, é aí que eu acho que, apesar de outro jogador que tu referiste, o Mitchell Robinson, pode dar algo diferente aos Knicks em termos defensivos, que eu acho que dá. Acho que dá isso em termos defensivos e mesmo em termos ofensivos, no ressalto ofensivo, pode dar ali algo diferente até na forma de defender. Se é o suficiente, se é o que faz a balança cair pender para o lado dos Knicks. Não acho. Mas acho que é o que pode fazer os Knicks chegarem a jogo 6, por exemplo. Uhum. Muito bem. Lá está. Vai ser uma série que acho que, a meu ver, também não vai... é verdade. Já me esqueci, Rafael. E tinha uma pergunta em mente. Achas que o Tom Thibodeau, caso seja uma série, vou dizer assim, sem grande história, que os Celtics acabam, mesmo que seja por 4-1, acabam por ganhar assim com facilidade, achas que a cadeira do Tom Thibodeau esteja quente ou não? Eu pensando frio, não como adepto, às vezes mais apaixonado, eu acho que não. Eu acho que este ano é aquele ano zero da equipa nova. Michael Bridges, o Anunoby fez meia dúzia de jogos no ano passado, o Karl Anthony Towns, montar ali aquilo. Acho que não houve ali tempo suficiente para montar um banco decente. Esperou-se muito mais pelo Mitchell Robinson, mas não há ninguém no banco que possa vir a ajudar. Eu acho que mesmo este ano, se me tivesses dito que, ou se tivesse acontecido, perdermos com os Pistons um 4-1 ou um 4-0, eu acho que aí sim. Acho que perder com os Celtics é esperado e, portanto, eu acho que ele vai ter mais um ano com a equipe. Uhum. Eu acho Ok. que sim, Mas lá está, o próximo ano, a próxima época poderá ser decisiva para ele, não é? É isso que estás a querer acho dizer. que sim. Eu acho que sim, até porque o Knicks, quando fazem as trocas que fizeram, a Anunoby, Bridges e Karl Anthony Towns, meteram um timer, um temporizador na janela, como se costuma dizer, na janela deles. Será que eles querem usar essa janela com o mesmo treinador? Sempre? Porque já falámos, às vezes não é o treinador que monta a equipa que consegue ganhar. Já vimos em várias equipas isso acontecer. Pode ser esse aqui o caso também. Não é? Acho que aguenta muito o Tibbs no lugar. É a evolução que os Knicks tiveram com o Tom Thibodeau. Tom Thibodeau está no top 3 de treinadores de Nova York, em Nova York, com mais vitórias. Apesar de tudo. Hum. Sim, há muita confusão que houve em Nova York e muitos treinadores dúbios. Mas pelo histórico dele e pelo que ajudou a mudar o franchise, não acredito que ele seja despedido assim. Ele vai sair, eu penso que ele sairá muito ao modo Greg Popovich. Vou-se deixar de ser treinador e vou passar para chefe, ou ele jefe, como foi dito. Acho que será por aí, mas creio que pode ser o próximo ano o último do Tibbs enquanto treinador dos Knicks. Sim. A correr Ok. mal. Sim, a correr, lá está, nessa cena de muito mal. Muito bem. Passando para a série, lá está, dos Cavs, lá está, que vão enfrentar os Indiana Pacers que ganharam aos Milwaukee Bucks numa série que também, a nível de Já não história, há de Giannis. Porque, não, pronto. a nível de história, realmente, Giannis, pá, lá está, mesmo sendo assim, e foi o melhor jogador da série, teve umas médias brutais, não chega. Isto é uma prova que realmente, ok, tu tendo o melhor jogador da série, dá uma certa vantagem, não é? Mas não é tudo, não é tudo, porque se o resto, o resto não contribui assim bastante. É verdade que tivemos um grande jogo do Bobby Portis, é verdade, mas não chega. E depois tivemos até dois grandes jogos do Gary Trent Jr., que é verdade que um deles até deu a vitória aos Bucks, é verdade. No outro também deu outra. Sim, no outro que ele até teve uma influência, pronto, aqueles dois últimos turnovers, não é, dele, e que foi as duas últimas posses Sim, dos pronto. Milwaukee Bucks, mas pronto, é o Gary Trent, atenção, é o Gary Trent. E claro, também temos que mencionar a questão do Lillard, não é, que falhou o jogo 1,
é verdade. Regressou no jogo 2, uma recuperação muito rápida, depois daquele problema de trombose, não é? Só que, entretanto, rompeu o Aquiles. E pronto, rompeu aqueles foi agora no jogo 3, certo? Pode estar a Sim, fazer falou no confusão. jogo 3. Penso que foi no Sim, jogo 3. ele jogou o jogo 2 todo, tenho certeza. Agora não sei se foi o jogo 3 ou 4 que ele jogou e depois rompeu aqueles. Que pronto. Penso que foi no 2. A E 3, essa, penso que foi no 3, sim. e essa lesão, lá está, pelo histórico e por outros. Lá está, mais, o histórico no sentido de outros jogadores que aconteceu esse tipo de lesões, Kevin Durant, por exemplo, que é muito. A idade é de um bocado diferente, É, não é? e também lá está pela questão da idade, também. É uma lesão que se calhar, próxima época, não deve jogar. Mesmo se a equipa dos Milwaukee Bucks for aos playoffs, acho muito difícil, mas pronto, tenha boa recuperação aí Tudo o foi. Damian Lillard. Mas Nós, Rafael, foi uma série que realmente não teve assim grandes histórias, sinceramente. E os Pacers foi, não é? acho que os Pacers tiveram bastante bem. Acho que fizeram uma série bastante completa. Um, São uma equipa bastante completa e bem treinada também. O Carlisle também é um grande treinador. E acho que os Pacers continuaram, e nós já falámos aqui também, apesar daquele início bastante tremido, entraram no ritmo deles e estão novamente a ser os Pacers da época passada. E acho que vão dar trabalho à equipa que aí vem, que é os Cavs. Mas nesta série acho que, apesar de não terem uma resposta, ninguém tem uma resposta para o Giannis, conseguiram controlá-lo o melhor possível. E é engraçado que nós passámos aqui, provavelmente eu e o Bruno, fizemos o hashtag deem ajuda ao Jokic. Eu acho que devíamos ter mais a olhar para os Milwaukee Bucks também e deem ajuda decente ao Giannis. Não sei se não vão tarde já, mas ajuda ao Giannis, porque Lillard, coitado, já não é o que era. E depois o Kyle Kuzma foi o que é que foi aquilo? Zero, houve um jogo, já não sei qual é que foi, se foi o 2, foi o 3, que ele teve 0 pontos, 0 ressaltos, fez 0 assistências, Sim, teve sim. 0 tudo Foi o primeiro em jogo, 20 minutos. foi o primeiro jogo, a série. Foi o primeiro jogo da Foi o série. primeiro, pronto. Nós até comentámos aqui Epá, nessa altura o primeiro jogo. o Kyle Kuzma era suposto ser o ajudante e aquilo desajudou. Pois, Foi horrível. o Kyle Kuzma, pronto, foi uma aposta. É verdade que também foi Via uma troca, disponível. e foi uma troca também a pensar, também temos de ser justos, a pensar também a nível financeiro, porque a equipa estava na second apron, não é? E o Milan estava a ganhar mais que o Kuzma, e pronto, também pensavam que a tal cena do Kyle Kuzma, no outro contexto, sem ser dos Wizards, podia ser, não vou dizer que podia estar no nível dos Lakers da bolha, por exemplo, que ganhou o título, não é? Está como teve, mas não, acabou por, lá está, os Bucks estavam naquela versão mais otimista, ou visão otimista dos jogadores, chega ao final, trocaram mesmo e receberam mesmo o Kyle Kuzma dos Wizards, receberam mesmo esse tipo de jogador, estava, atenção, o Kyle Kuzma dos Wizards, recentemente, desta época, porque ele até, lembro da primeira época dele, até jogou bem, só que depois foi de caindo. Sim, ele parece-me claramente desmotivado. Acho que há uma desmotivação, mas é ali estar a jogar nos Bucks, podia dar-lhe ali o que ele queria, o que ele precisava. Não deu ajuda nenhuma. Aquilo é olhares. E é mais uma série de playoffs que o Doc Rivers perde, mas ele tentou tudo. Eu vi ali, ele meteu os jogadores que não tinham jogado. O, Estavam fora da rotação, ele meteu o Brook Lopez também, coitado, mais velho, pouco ajudou também a sair do banco, meteu o Kuzma a sair do banco para ver se ajudava e ajudou ali um bocadinho, mas outra vez, usar a expressão que tu usaste há pouco, ovos sem omeletes, é difícil. E, e pronto, só Giannis não funciona aquilo. E agora, o que é que os Bucks podem fazer? Não têm piques nenhumas, o que é que vão fazer à vida? Pois, isso lá está, são outras questões da off-season, mas sim, o Giannis vai definir muito o rumo aqui da off-season dos Bucks, porque realmente vão ter que se reunir, não é? Juntamente com a direção. É verdade que a direção, ou a ownership, os donos, já fizeram aqui alguma coisa ali interno, que renovaram o general manager, que estava em final de contrato, renovaram com ele, mas lá está, agora falta-se ver o resto. Há várias questões, até nas questões dos jogadores que
que vão acabar o seu contrato, não é? Tipo Gary Trent, que estava a receber o mínimo, só tinha assinado um contrato de um ano pelo mínimo. Bobby Portis, Brook Lopes. Bobby Portis tem a player option, se ativa ou não, é muito provável que não ative, que é para renovar por muitos anos, e para assim garantir, lá está, o seu dinheiro, vamos dizer assim. Mas lá está, isto tudo vai depender também muito da decisão dos Giannis, não é? Muito mesmo. Já o Lillard, que até antes desta série, destes playoffs, falava-se muito da questão de se ele podia ser trocado, uma peça para ser trocada, embora aquele contrato Supermax não é convidativo, mas com esta lesão acho que é para esquecer completamente. Ninguém vai pegar mas nele vimos agora. ter Supermax. Quem é que trocava este Supermax Lillard? Quem? Quem é que pegava assim? Pois, Porque sim, e não pode ser. E depois os contratos não é Supermax não pode ser uma troca direta, tem que ser uma troca, tem que envolver uma terceira ou quarta equipa. exato. E o que é que podem ter em retorno? O que é que podem ter de retorno de jogador? Porque tem que trazer jogador também, não é? Para ajudar o Giannis. Precisa do número 2. Precisa de um Middleton que este ano não teve. Eu a ter este. É um bocado, pronto, um bocado ridículo, mas a ter este Lillard que não se teve, pronto. Aí este Kuzma, não é? Por ele ter ficado com o Milton, Pois. sinceramente, não sei. Mas pronto, os Bucks já foram, já estão, já estão a Exato. pensar no futuro. E o futuro é esta série que já teve um jogo. Exato. Foi um jogaço também. Yeah. Foi um dos piores jogos que eu me lembro dos Cavs fazerem de 3 pontos. E mesmo assim perderam só por 9. E, portanto, eu não sei. É difícil. E desculpa ter pegado logo aqui nas rédeas para falar da série, que é os Indiana Pacers com os Cleveland Cavaliers. Eu acho que vai ser uma grande série. Uh, eu vejo um jogo 7 também aqui no futuro, principalmente depois da vitória de ontem dos Pacers. Mas é assim, esperando com o Garland a voltar à equipa também, pode ser uma diferença para os Cavs, pode ser isso que dá a vantagem para ganharem os jogos. Eu acho que não vai ser uma série tão fácil como contra o Heat. Não acredito que vão ter essa facilidade nos jogos, em qualquer um deles. Mas aquilo vai ser bem rasgadinho, porque os Pacers, como eu disse, estão em grande forma e os Cavs também. Portanto, isto tem tudo para ser uma série bastante épica. Ok. Exato. E vai ser épica e acho que vai ser. Cheirem que vai ser. Embora antes deste jogo, atenção, não é? Os Pacers ganharam em Cleveland, ou seja, tiraram um fator de casa. E eu já dizia que esta série podia ser longa, mesmo lá está, sem este resultado. Porque lá está, há ali coisas nos Pacers que já vimos neste jogo que podem ferir ali os Cleveland Cavaliers no lado defensivo. Embora, atenção, neste jogo não tivemos o Darius Garland, que notou-se a sua ausência, porque depois chegou um ponto, tinha que ser o Donovan Mitchell ter que salvar aquilo. E eu também percebo, por um lado, o treinador Kenny Atkins, o treinador dos Cleveland Cavaliers, ter posto o Sam Merrill, porque não quis tirar o Ty Jerome do banco para tirar, lá está, as rotinas que havia. E depois também, se tu metes o Ty Jerome para o 5 titular, quem é que tens no banco a nível de playmaking? Não tens. Quase. Não é o de Andre Hunter que vai te dar isso, não é o Dean Wade, não é o Okoro, não é o Sam Merrill, não é? Não são esses jogadores. Sim, não era isso. Não acho que foi por aí que tenha perdido o jogo. Acho que aqueles lançamentos de 3 pontos que não entravam, aquela tampa que estava no cesto, é que eu acho que sim. não E os mudou Pacers muito que o jogo. estavam lá está, e depois era isso que eu queria dizer, é que os Pacers estavam num ritmo algo alto contra os Bucks, ou seja, os Pacers também deram, vamos dizer assim, uma coça aos Bucks, não foi tanto como os Miami Heat, mas os Miami Heat não, os Cavs, os Miami Heat, mas estavam ali em, como é que vou dizer, pegando ali numa Não boa sabes. mudança, tipo na quarta ou na quinta mudança. Já os Cavs contra os Miami Heat, mesmo dando essas goleadas, vamos dizer assim, estavam para aí na segunda ou terceira mudança. E agora também neste jogo notei que o ritmo dos Pacers era mais alto e dificultou até na defesa, lá está, Mas dos isso Cleveland não... Cavaliers, que nós até mencionámos aqui. Lembras-te, Rafael, que um dos Sim, sim, problemas sim. dos Pacers, dos Cavs, podia ser realmente a defesa de perímetro, que é o que está a acontecer, lá está. E depois, tendo o Nembhard a continuar a jogar muito bem, o Nate Smith muito eficaz na linha de 3 pontos, depois o Miles Turner fez o tal jogo de ser um poste na linha de 3 pontos, a abrir ainda mais o campo.
faz com que lá está, o ataque dos Pacers fique mais imprevisível e mais forte, e que a defesa lá está de perímetro dos Cavs não consegue conter. E depois também tem o Siakam, que também tem jogado bem, e neste jogo também jogou bem, que provocou ali trabalho ao Evan Mobley. E claro, o Jarrett Allen, que foi caçado, vamos dizer assim, nas tais trocas, que depois ficava à frente do Haliburton. E pronto, o Haliburton, lá está, é um matchup que o Haliburton gosta, não é? Está em forma. Está em grande forma. Está em forma, não é? Mas não sei se concordas com a minha análise sobre, lá está, estes fatores que deram a vitória aos Pacers, não é? Completamente, acho que nós falamos aqui, isto, aqui a redundância, o pace dos Pacers, pronto, que está muito acima, e acho que também é a maneira de jogarem, é um ritmo mais rápido, a resolução sempre em constante, é muito sair a jogar rápido, o Haliburton com o espaço, e ali muito troca de bola e muita movimentação, e é um contraste muito grande com os Cavs. Os Cavs viveram muito a época toda dos triplos também, e do jogo interior do Mobley e tudo mais. Acho que é um bocadinho, tem que haver mais presença, tanto do Mobley como principalmente do Jarrett Allen, para ganharem o duelo nas tabelas e em tudo mais. Até contra o Miles Turner e contra o Siakam. O Siakam é um jogador também bastante mexido, bastante aguerrido, já o conhecemos há muitos anos. E olhando para Mobley e Siakam, parece que o Siakam vai ter vantagem sempre nessa movimentação. E tem que dar tem que meter uma mudança, tem que meter a próxima mudança, tem que desenvolver os Cavs para fazer ir ao encontro do pace e a intensidade dos Pacers. Acho que tem que ser assim, acho que vão ser capazes. Acho que esta primeira derrota logo em casa, logo ali, foi um abrojo. Ou vamos a sério a isto, ou isto pode nos correr mal. Mas acho que temos jogo 7 aqui. Ficaria surpreendido se não tivéssemos. Muito bem. Do outro lado, então já falei da questão do Oklahoma, não é? Contra Memphis. Que vai apanhar a série entre os Denver Nuggets e os Clippers. A série não, os Denver Nuggets ganharam a série contra os Clippers no jogo 7. Foi uma série bastante entretida até o intervalo do jogo 7. Sim. Que depois pronto, aconteceu Clippers, vamos dizer assim. Clippers não é bem Clippers, porque normalmente quando digo Clippers é maldições e isso. Foi mais playoffs Harden, não é? E também um bocado Clippers, no sentido de aquilo foi caindo, daquele início do período foi sempre a cair dos Clippers. E depois. Não, mas diz, Rafael, diz. Não, acho que é só completar. Foi um declínio dos Clippers naquela metade de jogo que eles não apareceram, porque os Clippers só vieram jogar 6 jogos e meio. E depois eles a caírem e os Nuggets motivadíssimos a subirem. Mas é assim, eu acho que os Nuggets tiveram muita sorte em terem chegado a jogo 7 e terem saído daqui com vitória, porque aquele buzzer beater do Aaron Gordon acontece uma vez em 100, quase. Aquilo foi ganharem um jogo assim, aquilo é absolutamente ridículo. E acho que foi ali um bocadinho uma facada nos Clippers. Como é que perdemos isto? Como é que é assim que perdemos este jogo? Como é que vamos para casa assim? E isto foi uma série muito bem disputada. Acho que foi o que nós queríamos. Para mim foi a melhor série da primeira ronda. Acabam por ganhar os Nuggets porque os jogadores à volta de Jokic desaparecem. O Jamal Murray faz uma boa série, Aaron Gordon faz uma boa série, portanto a ajuda a Jokic finalmente apareceu nesta série, porque se não tivesse aparecido isto tinha sido limpo ali pelos Clippers, mas como apareceu aquela ajuda, e acho que apesar do Kawhi Leonard ter feito grandes jogos, não veio a tempo para conseguir dar um nível acima que os Clippers precisavam, pegar no jogo, pegar na bola, pegar no jogo e assumir. Deixou para o Harden, e toda a gente sabe o que é o playoff Harden, é o que é. Mas foi uma grande série que quando tivesse continuado mais jogos eu adorava. Mas lá está, eu vou-te fazer uma pergunta. Até
até esse jogo 7, mais concretamente até à primeira metade, não é? Os Clippers era a equipa que estava a jogar melhor a nível coletivo, tanto até dos dois lados do campo, sinceramente, lado ofensivo, lado defensivo. Ok, nós estava aqui a criticar o James Harden, mas também houve jogos na série que até jogos. Mas lá está, é o típico James Harden. Há jogos que ele realmente, ok, é o James Harden. Isso aconteceu nos Sixers, nos Nets, nos Rockets. 6 jogos e meio. 6 jogos e meio. E depois, por cima, no jogo 7, que realmente parece que já é uma curse, ou lá está, traduzindo, uma maldição, parece que nos jogos decisivos ele, pronto, seja para fechar, não é? Seja para jogos 7, ele treme e depois acontece como foi neste jogo, não assume tanto, passa mais a bola ou martela mais a bola, queima mais tempo, parece que está, lá está, com esses receios e não resolve, digamos assim. É verdade que o resto da equipa também estava nessa fase, lá está, estava a criticar o James Harden, como também o Norman Powell, que nesta série só teve ali um par de jogos bons, lá está, 2 jogos em 7 realmente bons, no sentido de aquele Norman Powell que até nós dizemos assim, poder ser candidato a Most Improve, até poder ser candidato até um All-Star, se caso houvesse substituições. Esse Norman Powell, nestes playoffs, só aconteceu 2 vezes. Tivemos um grande jogo do Kawhi, é verdade, aquele jogo 2 espetacular do Kawhi, mas de modo geral, lá está, o Kawhi foi um bocado, a equipa foi um bocado abaixo, junto com coisas, e os Denver Nuggets aproveitaram, não é? Aproveitaram isso. Sim. Os Clippers estiveram mais estáveis, foi sempre aquela atuada de jogo, e os Nuggets foram subindo e acho que acabaram por ultrapassar ali os Clippers em alguns momentos. Eu quero dizer, acho que aquele primeiro fundanço buzzer beater de sempre dos playoffs, acho que foi fulcral esse jogo. Acho que foi completamente decisivo na série. Porque aquilo é que os Clippers estavam por cima. Os Clippers estavam por cima. Exatamente. E se houvesse prolongamento, dava até aquela sensação bem. Os Clippers no prolongamento vão ganhar isto porque estavam realmente com a moral em cima e estavam em alta. Mesmo com o prolongamento, aquilo foi. Eu acho que foi um momento decisivo da série que deu ânimo aos Nuggets, que subiram. Acho que melhoraram a partir daí. Porque mesmo nesse jogo aquilo foi um bocadinho mais para os Nuggets. Houve o crescimento a partir daí e os Clippers não meteram uma mudança. Pronto, a mudança, falando outra vez em mudanças, não meteram uma mudança abaixo que é para acelerarem. Mantiveram-se ali naquela toada, não gastavam muito, mas também poderíamos pedir mais do Kawhi Leonard depois de tanto tempo parado. Eu acho. Lá está, eu estava à espera de mais um bocadinho, lá está, James Harden, mas James Harden, como eu digo, fez aquele tipo de jogo de playoffs um bocado de queda, mas mais lá está dos role players, que também não apareceram e não conseguiram aparecer também. O Batum, que também foi importante, por exemplo, no jogo 6, que foi aparecendo. O Chris Dunn, que ok, em certos aspectos era bom, mas depois no lado ofensivo... Sim, não foi, o Dunn não... houve ali no lado ofensivo que realmente a defesa dos Denver Nuggets deixava ele sozinho, para tipo, ok, nós estamos bem, tu a lançar 3, 4, 5 triplos e falhar, não é? Que era o que acontecia muitas vezes. E o Ben Simmons, que também, lá está, é o Ben Simmons. Pá, o que é suposto pedirmos ao Ben Simmons? É este Ben Simmons, não é? Sim. A questão é que o Ben Simmons era o pós-suplente do Zubac, que até na época regular eu vi algumas coisas boas, mas depois chegou aqui nesta série, basicamente só estava lá para fazer faltas ao Jokic. Pronto, era isso. É suposto pedirmos ou pedirem ao Ben Simmons para marcar o Jokic. É este o plano? É isso? É assim, o Zubac faz uma série fantástica. Acho que faz uma série fantástica ali batalhando com o Jokic. Não esperava que fosse tão renhido entre aqueles dois. Mas pedir ao Ben Simmons isso, quer dizer, isto é... Nem ao Ben Simmons a topo poderíamos isto. Exato. Mas lá está, eu concordo também com como estavas a dizer, os Denver Nuggets que com aqueles percalços todos, e estou a falar da questão do despedimento de treinador, de general manager, mudança de treinador, Sim. a própria equipa em si que não estava bem, não estava a jogar bem, volto a repetir, não estava a jogar bem, os Clippers estavam a jogar melhor. Jamal Murray é verdade que teve um jogo daqueles Jamal Murray da bolha, é verdade, mas só foi um jogo. Sim. Que
curiosamente, foi o jogo 5 também. Realmente ele foi o salvador daquela equipa. Mas não faz uma má série, acho eu. Acho que ele nem acaba por não fazer uma má série, mas é o crescendo de todos. Mas não é uma série muito boa. Aliás, se fosse a classificar os melhores jogadores da série dos Nuggets, ok, Jokic, nada a dizer. Se calhar o segundo digo o Aaron Gordon. O terceiro lugar, se calhar era entre o Jamal Murray e mesmo assim ficava em dúvida entre ele e o Christian Brown, que até no lado defensivo portou-se bem. Uma grande série. Sim, ou seja, estás a ver, eu estou a dizer terceiro e se calhar ali... Sim, compreendo. Mas é muito mais do que deram na fase regular. E falaste do treinador, e é verdade, nem tinha referido, tens uns Clippers por cima, tens uns Nuggets, estás a olhar para aquilo e pensas, isto não está a cheirar bem, e pensas, pronto, trocaram de treinador, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aos Grizzlies. Estão a perder a série desalmadamente. Mas não, deram ali um next level e acho que ganham merecidamente. Porque cá está, não jogaram só 6 jogos e meio. É preciso os 7. Exatamente, mas pronto, mais uma vez os Clippers a desiludir alguma gente, incluindo eu, que eu os meti até a passar, embora em jogo 7, atenção, mas pronto, aqui passa aqui quase que acertaste. Quase. Faltava só o vencedor. Aí os Denver Nuggets passa aí com o Jokic isso. E olha o Westbrook, estava a lembrar, o Westbrook depois daquela lesão até portou-se bem. Tivemos dois Westbrooks da série. Tivemos aquele primeiro, pronto, foi do bom e do pior naquele primeiro jogo, não é? Tudo bem, é o Westbrook a sério. Exato. Mas após a lesão, que agora estou-me a lembrar, até portou-se bem. Depois daquela lesão que teve, nos 3 jogos, exato, ele restou no jogo 5, 6 e lá está, o jogo 5, depois fez o jogo 5, 6 e 7. Agora, para esta série, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, eu posso dizer que o melhor jogador da série é o Jokic, porque eu considero o melhor jogador do mundo, apesar do Shea, já falamos aqui, sim, o Shea, grande época, está em excelente forma e isso tudo, mas a meu ver, acho que o melhor jogador do mundo continua sendo o Nikola Jokic. Mas lá está, tal como eu falei dos Pacers Bucks, não é por teres o melhor jogador do mundo que faz-te um favorito. E o Oklahoma City Thunder, a nível de coletivo, aliás, de profundidade e coletivo e qualidade, e isso, e não só, a nível de matchup, eu estou a ver aquela defesa de perímetro do Oklahoma City Thunder a dar muitas dores de cabeça ao Jamal Murray, não é? E ao Westbrook, por exemplo, não é, Rafael? Esta é daquelas séries. Qualquer um que saísse dos Nuggets com os Clippers para jogar com os Oklahoma City Thunder ia ser outra série daquelas. E isto vai ser uma série também brutal. Porque cá está, temos uns Nuggets a jogar bastante melhor. Em 7 jogos viu-se uma evolução grande. E depois temos os Oklahoma City Thunder que fizeram a varridela sem espinhas aos Grizzlies. E agora há uma equipa que está descansada, mas há outra que está completamente motivada depois de ganhar uma série brutal contra os Clippers. Está completamente motivada e vai já jogar e não tem problemas em jogar. Será que vai haver aí problemas dos Thunder? Em playoffs há sempre motivação, mas vai ser, isto os problemas, respondendo à tua pergunta agora, os problemas que podem dar ao Westbrook e ao Jamal Murray é Westbrook sendo Westbrook, para o bom e para o mau, também pode dar problemas aos adversários, porque aquela maneira dele jogar e a maneira dele ser, aquilo pode trazer ali coisas quentinhas ali para a série. Vamos ver como é que os postos e como é que é defendido o Jokic, que acho que é a grande questão ali, como é que vão defender o Jokic. Acho que falaste aí do Brown que vai defender o SGA. É uma ideia que eu tenho, mas como é que vão conseguir parar o Jokic? Assim, tudo à volta, está tudo em crescente na mesma. Eu acho que também dá jogo 7. Eu acho que os Nuggets vão sair daqui com jogo 7, a continuarem. Acho que isto vai ser. E acho que vai ser quentinho. Epá, eu acho que não. Eu acho que os Oklahoma vão acabar por ganhar. Porque é uma equipa que está mais fresca. Os Denver Nuggets vieram de uma guerra, vamos dizer assim. Não estou a dizer que os Nuggets ganham. Eu acho que isto vai dar jogo 7. Eu não sei dizer. Eu estou a dizer que acho que não chega. Eu ficava surpreso se fosse o jogo 7, vou ser sincero. Apesar de tu sabes que eu adoro Jokic e isso, mas eu não acredito que depois o resto do elenco consiga superar, lá está a defesa lá está a defesa do Oklahoma City Thunder e até a própria defesa dos
tem dúvidas da defesa dos Denver Nuggets, como é que vai travar ou abrandar o Shea e o Jalen Williams, por exemplo, a defesa de perímetro. Christian Brown, pá, Não chega para todos, é só um. É esforçado e tal, o Aaron Gordon, Atlético, isso, mas pá, não dá. E depois as soluções do banco, é verdade que o Watson portou-se bem, não é? Aquele jovem jogador a vir do banco, mas é insuficiente. O Michael Porter Jr. tem uma lesão ali no ombro, ao que parece. Jamal Murray não é um especialista defensivo. É que não. Não é especialista defensivo. O Jokic vai estar ali com o Hartenstein e com o Chet, ok, mas depois falta o resto. Eu não acredito. Sim, olhas para o papel e é claramente dos Oklahoma mais equipa. E mas é difícil votar contra o melhor jogador. Yeah. Mas Yeah. é difícil votar contra a melhor equipa. Yeah. Agora, eu acho que o standard passa. Sim, isso acho que estamos nisso. Agora passando para os Lakers. Lakers em 5. E foi. Lakers em 5. E para as pessoas que estão paradas já de 50 ou 40, realmente uma equipa de Minneapolis, uma equipa de Lakers ganhou em 5. Só que era Minneapolis. Foi de Minneapolis. Minneapolis, Lakers em 5. Rafael, isto não há assim muito para dizer, porque realmente isto é rápido, lá está. Os Timberwolves. É rápido como os Timberwolves que o fizeram. Acho que sim. Não, os roleplayers Timberwolves posso dizer? Foram melhores, por exemplo, não é? Os principais também foram melhores. A defesa dos Timberwolves foi a única que apareceu. É um momento. Pronto, nós, numa palavra aqui, o Bruno não está cá hoje, mas eu e o Bruno sempre defendemos e o Bruno Tomás sempre defendemos que estes Lakers nos playoffs que isto ia dar. Isso é diferente. Fase regular é uma coisa, nos playoffs ia ser outra. E realmente foi outra. A defesa dos Lakers vacilou por completo. Não houve resposta nenhuma por parte dos Lakers para a defesa. Um LeBron James, um papá LeBron com 40 anos, faz diferença nos playoffs. Faz diferença. E eu falei da fisicalidade que iam trazer os Timberwolves e isso é mesmo o elemento-chave. O Rudy Gobert fez o que quis, porque não havia ali ninguém que chegasse onde ele chega. A fisicalidade do Edwards e do Julius Randle deram água pela barba à defesa dos Lakers, que não conseguiram responder. E foi um Luca, onde é que tu andas que eu quero marcar um cesto. E foi o que foi acontecendo os jogos todos. E o próprio playmaker do Anthony Edwards, não é? Que está a fazer aquele salto que nós vimos, por exemplo, o Tatum, o Booker. Sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de salto, que é um jogador que realmente, em vez de olhar para o cesto, começa a ver, está ali o Jaden McDaniel sozinho, ou o Naz Reid, ou não sei o quê, não é? Ou até passar para o Gobert, passava logo, coisa que há 2 anos não víamos, o Anthony Edwards a passar a bola para o Gobert, por exemplo. E foi tudo. Os Timberwolves, acho que surpreenderam. Eu tinha ideia que os Timberwolves pudessem dar trabalho aos Lakers ou ganhar esta série. Não pensei que pudesse ter sido assim uma coisa tão 4-1. Surpreendeu. Mas tudo foi melhor na parte dos Timberwolves. O Austin Reeves, que falavam que era o melhor terceiro jogador de uma equipa, foi. Sim, exato. E depois foi mediano, foi completamente mediano. Fala-se de uma lesão, que ele tinha uma lesão no pé, que não se podia. Que em não ser nos jogos, não metia o pé no chão. Sim, o jogador estava super lesionado, sem meter o pé no chão, fez quase uma parte inteira. Acho que sim, acho que é legítimo que ele tivesse mesmo lesionado. Acho que nós dissemos aqui os Lakers precisavam de mais tempo. Não era este ano. Era Doncic, claro que é um jogadorzaço, mas que é preciso mais. E vai ser preciso mais para chegarem ao nível acima. Sim, e o próprio Doncic estava todo fatigado. É verdade que o jogo teve mal, doente, todo fatigado. E o Jaden McDaniel fez uma série incrível. No lado defensivo, ali uma pressão logo alta ao Doncic. Mas pronto, queres pedir e depois não tens um center para jogar com o Gobert, optas por jogar small e deu o que deu, não Exato, é? O Gobert com aquele porque o teu único center é o Jackson Hayes e o Alex Lamb nem joga, não é? O Alex Lamb sequer, não é? Era o Lamb que ia fazer diferença.
Era o rookie, sinceramente, era o rookie dos Hornets que eles tentaram trocar, que eu não lembro do nome, peço desculpa. Mark Williams. Isso, era ele que ia Era uma salvar a opção, série. era uma opção melhor, mas não ia salvar, sim. Sim, concordo. Era uma Mas opção melhor, obviamente, com o Jackson e- Hayes, eu, não é? o Podia Williams ia emparelhar ajudar o Doncic a defender? não, mas no Não emparelhamento do pick ia. and roll, sim. No pick and roll, o Luka Doncic, sim. Mas era só basicamente isso. Do lado defensivo, concordo contigo. Realmente, do lado defensivo, não. É uma equipa, isto é uma equipa, eu acho que para o ano, isto depois podemos falar na off-season, depois falamos melhor dos Lakers, não quero alongar demasiado. Mas foi, para mim, foi um bocado cair na realidade, pelo menos na minha realidade, que era como eu via aos Lakers, e acho que foi o que aconteceu. E, portanto, como é óbvio, ter razão é sempre bom. Exato. Já agora, série agora contra os Warriors. É verdade, temos de falar também dos Warriors. Exatamente. Bem física. Aquilo foi bem físico. E no final, jogo 7, não é? Que os Warriors no jogo 5 desistiram. Desistiram, pronto, porque não estava a dar resposta no terceiro período e o Steve Kerr preferiu, epá, vamos meter jogadores da terceira linha, malta. Terceira linha, não era do banco. Banco tipo os suplentes mais utilizados, não. Era a segunda linha, os Pat Spencers, que até foi expulso, com ali o confronto com o Sengun, que aliás o Draymond Green deve ter ficado com inveja, não é? Draymond Green esse que, Orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. o Draymond Green esse que pronto, houve ali uns dois momentos em dois jogos diferentes que até me admiro os árbitros, se fossem árbitros mais severos, se calhar expulsavam. Se não fosse ou se não fosse o Draymond Green. Exato, mas esta série, Rafael, muito dura, física, principalmente para os Warriors, e vimos isso, que a série arrastou-se para o jogo 7 e depois foi salvo. Nós tivemos um episódio, lá está, dos heróis improváveis. E aqui o herói improvável foi o Buddy Hield, aproveitando isso, não é? O Buddy Hill. Um, é uma série muito física, mas acho que não foi uma série tão bem jogada como outras. Acho que foi mais ali um Não, bocadinho. foi mais Hum, emocionante. sim, não foi assim tão taco a taco emocionante nesse sentido. Obviamente, o jogo 7 traz emoção. Acho que o que acaba por faltar aos Rockets tá, como falei no início do programa, aquele jogador que assumia e que estava sempre lá. O Van Vliet teve em alguns jogos, realmente no jogo 6, mas faltou isso. E os Warriors, acho que jogar fisicamente contra uma equipa que tem Draymond Green e Jimmy Butler, não sei se, não sei se é o que queremos. Isto sou eu, que aqueles dois são. Pá, jogos físicos estão para lá eles. Uhum. E esse jogo 5 em que o Kerr desiste e tira toda a gente, manda toda a gente descansar. Tendo em conta a idade dos seus jogadores, dos seus melhores jogadores, será que foi isso que ganhou a série? De conseguirem durar mais um bocadinho? Uh, Até pode ter sido aí essa escolha, pode ter sido benéfica para os jogadores. Acho que os Warriors não fiz, nenhuma equipa fez uma grande série em termos de espetacular, jogarem espetacularmente. Acho que o Curry teve ali um bocadinho tremido. Tanto é que eu acho que os Timberwolves não vão dar ao contrário, os Golden State Warriors são capazes de ter menos trabalho do que os Lakers, mas acho que perdem na mesma contra os Timberwolves. Acho que os Timberwolves têm grande posição aqui a avançar para o final de conferência. Apesar da Eu, fisicalidade dos Warriors ser mais exato. forte E não só, do que os Lakers. os Wolves estiveram em grande forma contra os Lakers e, Exato. e, e estão mais frescos. Os Warriors realmente foi ali. Depois já a questão do Stephen Curry estar lesionado de um polegar, que é do polegar que ele lança, o polegar da mão direita, que até o Dylan Brooks estava ali. Olha, outro jogador que estava ali no limite, vamos dizer assim, de ser expulso, que houve um lance ao outro que, pronto, não é? Mas já a posição. É o Brook, está lá para isso. É, exato, exato. Mas vamos ver a questão do estado de matchup, como é que vai ser. Eu aqui dou vantagem aos Wolves, sinceramente. Embora acho que vai jogo 7 isto. Acho que vai jogo 7. Mas vamos ver. Lá está, voltamos aqui para a semana para comentar isto, que então já passa, lá está, esta semana mais jogos, e aí podemos ter uma melhor análise até para ver o que é que acontece nestes jogos da segunda ronda dos playoffs da NBA. Um grande abraço e fiquem bem.